caramba, velho. Queimou, ó. Queimou. As it dances and flees. It holds endless stories, old and time. Changing in a symphony of shapes and textures.
O Protetor. Capítulo final. Direção: Antoine Fuqua. Roteiro: Richard Wenk. Elenco: Denzel Washington, Dakota Fanning, David Denman, título original: The Equalizer 3. O Protetor, capítulo final, é o terceiro e último filme da franquia O Protetor, iniciada em 2014 e inspirada pela série homônima estrelada por Edward Woodward nos anos 80. No terceiro capítulo da saga, desde que desistiu de sua vida como assassino do governo, Robert McCall, Denzel Washington, não consegue descansar o suficiente. Ele quer ajudar as pessoas ao seu redor e tem lutado para reconciliar as coisas horríveis que fez no passado, encontrando um estranho consolo em servir a justiça em nome dos oprimidos. Agora, morando no sul da Itália, ele logo descobre que seus novos amigos estão sob o controle dos chefes do crime local. Quando os eventos se tornam mortais, McCall se torna um protetor ao se enfrentar à máfia. Quando alguém é injustiçado, o ex-agente do governo reativa suas habilidades de seu passado brutal e sai como um exército de um homem para realizar a justiça vigilante. Bom pessoal, hoje vamos fazer uma análise completa desse filme, O Protetor 3, capítulo final, lançamento 2025. E antes de nós iniciar a nossa análise, convidamos você a se inscrever no canal e deixar o seu gostei nesse vídeo. Isso é muito importante para o nosso canal. E se você já fez isso ou já é inscrito no canal, muito obrigado pela sua força e vamos iniciar a nossa análise completa desse filme a partir de agora. Uma coisa sobre O Protetor 2014 e sua sequência de 2018, você sabia exatamente o que esperar. Ambos eram thrillers de ação construídos em uma premissa bastante simples e direta, mas eles tinham um ingrediente secreto que os diferenciava dos inúmeros outros filmes do gênero: Denzel Washington. O carismático e infinitamente talentoso ator vencedor do Oscar traz um certo prestígio e seriedade a todos os filmes em que aparece. Os filmes O Protetor não são diferentes. Isso inclui o trabalho mais recente de Washington, O Protetor 3, o filme final da trilogia de assassinos de aluguel do diretor Antoine Fuqua. Sem surpresas, Washington está ótimo reprisando seu papel de Robert McCall, um assassino veterano, porém ainda bastante letal que busca deixar seu passado violento para trás. Robert é uma contradição fascinante. De um lado, ele é um assassino eficiente e eficaz que aperfeiçoou sua profissão com brutalidade e precisão. De outro, há uma nobreza em Robert que pode parecer contraditória com sua profissão. Há uma retidão na simpatia e compaixão que ele sente pelos perseguidos e oprimidos. Em ambas as facetas de seu personagem, Washington está tão convincente quanto sempre, demonstrando uma intensidade feroz e muitas vezes assustadora nas cenas de ação, e uma genuína ternura e humanidade em outras. Como filme, O Protetor 3 apresenta esse mesmo tipo de dualidade. É tanto um estudo de personagem paciente, quanto um filme de ação desenfreada, o que pode afastar algumas pessoas, mas para mim, essa foi uma de suas grandes qualidades. Mas não se preocupem, o filme ainda tem a violência crua e brutal que os fãs do filme anterior esperam, e não perde tempo em nos presentear com algumas cenas impactantes. O filme começa com Robert McCall, interpretado por Washington, realizando um trabalho na Itália,
Ele elimina, à sua maneira peculiar, um mafioso notório que vinha distribuindo anfetaminas sintéticas de seu vinhedo na Sicília. As drogas eram usadas para financiar atividades terroristas em todo o mundo. Mas Robert fica gravemente ferido e acaba desmaiando quando se afasta do local dirigindo. Ele é encontrado e resgatado por um benevolente médico local chamado Enzo Remo Gironi. Robert acorda na pequena cidade litorânea de Altamonte, onde inicia sua recuperação sob o cuidado de Enzo. Com o tempo, Robert se apaixona pela tranquilidade da vila e pelos amigáveis moradores que a chamam de lar. Mas quando as pessoas por quem ele se afeiçoou se tornam alvo de um poderoso chefe da máfia napolitana, chamado Vincenzo Quarenta, Robert é forçado a desempoeirar suas habilidades do passado para defender os moradores e sua cidade. Enquanto Fuqua e o Requiere Gelacha deixam a trama se desenrolar pacientemente, há uma história paralela envolvendo a jovem e ambiciosa agente da CIA, Emma Collins, Dakota Fanning, voltando a trabalhar com Washington pela primeira vez em Homem em Chamas, de 2004. A princípio, as interações de Robert com ela parecem supérfluas, mas acabam levando a uma conclusão satisfatória. Apesar de sua estrutura previsível, o Protetor 3 funciona graças à entrega de Washington ao seu personagem e à jornada que ele percorre, tanto física quanto emocional. Washington nunca exagera em nenhuma cena e nos convence em cada camada interessante que revela. Enquanto isso, a direção de Fuqua é impecável e ele sabiamente se apoia no talento de seu protagonista. Ainda assim, ele é astuto na forma como aborda a ação, filmando Washington de uma maneira que disfarça quaisquer limitações que o ator de 68 anos possa ter. Fuqua também faz ótimo uso da paisagem da costa amalfitana, intercalando cenas deslumbrantes e dando à região, especialmente Altamonte, uma personalidade única. Tudo se combina para criar um capítulo final divertido para a série O Protetor. O filme não consegue se livrar completamente da sensação de previsibilidade, e muita da história se desenrola exatamente como esperamos. Mas a presença marcante de Denzel Washington em cena é inegável. Ele oferece a seu personagem uma despedida digna, ao mesmo tempo que proporciona aos fãs dos filmes anteriores o adeus satisfatório que eles esperavam. O Protetor 3 estreia hoje, exclusivamente nos cinemas. Denzel Washington certamente pode ser classificado como um ator de prestígio, com seu extenso currículo de filmes premiados. Washington traz uma presença suave e sempre charmosa a qualquer papel que assume, e esse foi certamente o caso em 2014, quando interpretou Robert McCall em O Protetor, um filme de vigilante convencional que prosperou 100% graças à atuação estoica, porém imponente de Washington. 9 anos depois, encontramos o lendário Denzel Washington concluindo uma trilogia inesperada com O Protetor 3, mais uma vez dirigido por Antoine Fuqua. Após a carnificina desenfreada dos 2 primeiros filmes, a terceira parte mostra Robert McCall, interpretado por Washington, tentando escapar da violência de seu passado em uma pequena cidade tranquila no sul da Itália. Pela primeira vez em anos, McCall sente paz. Ele se sente em casa e acolhido pelos moradores locais, e por isso se vê compelido a fazer o que ele faz de melhor, quando seus novos amigos e a cidade que chama de lar precisam ser defendidos por um sádico chefe da máfia e sua gangue. Tá bom? Como vocês podem ver, este terceiro filme segue o mesmo caminho do antigo herói de ação que deseja pendurar as armas para viver uma vida pacífica, e O Protetor 3 se mantém extremamente fiel aos clichês da fórmula do terceiro filme, do desejo de McCall de se aposentar ao elenco de personagens secundários previsíveis, passando pelos vilões genéricos e suas motivações rotineiras. Tudo é algo que já vimos muitas vezes, e foi um pouco decepcionante constatar que não houve nada realmente ambicioso para o último filme de Washington como Robert McCall. No entanto, este filme se baseia no que funcionou melhor nos 2 primeiros, a atuação competente de Washington e a violência desenfreada quando ele acerta seu relógio e começa a eliminar os inimigos. Surpreendentemente, este filme leva cada elemento ao extremo, o que foi uma escolha estranha, pois torna O Protetor 3 o mais sentimental e ao mesmo tempo o mais gratuito em termos de violência. E não funcionou para mim, principalmente porque o ritmo desses 2 elementos entrou em conflito e acabou prejudicando o fluxo do filme como um todo. Quando McCall está protegendo seus amigos e eliminando capangas da máfia da maneira mais violenta possível em toda a franquia, o filme se desenrola a ritmo acelerado e é envolvente.
Em contrapartida, quando McCall está absorvendo a atmosfera da cidade, vivenciando momentos de reflexão, fazendo novos amigos e percebendo, claramente, que o controle da máfia está dominando a cidade, o filme se arrasta a um ritmo extremamente lento. Isso porque não há muita ambição cinematográfica, além de garantir que as belas paisagens italianas sejam enquadradas no máximo de cenas possível. Em última análise, isso faz com que a duração pareça maior do que realmente é, já que o ritmo oscila entre acelerações e desacelerações, praticamente durante todo o filme até o final do último ato. Os vilões também são básicos. Não vou negar que Andrea Scarduzzo traz uma intensidade maligna à sua atuação, mas ele nunca chega a representar uma ameaça real para McCall, nenhum de seus homens. Isso resulta em McCall enfrentando pouca adversidade, fazendo com que esta terceira e última missão pareça bem diferente da mais difícil. A sensação era mais de pena pelos moradores da cidade e de se perguntar quanto estrago a máfia iria causar à cidade e às pessoas antes que McCall finalmente entrasse em ação. A atuação de Washington foi boa. Ele consegue, mais uma vez, exibir seu olhar impecável em diversas ocasiões e carrega o filme nas costas com seu talento. Isso torna o Protetor 3 facilmente assistível, mas ao mesmo tempo, o roteiro não consegue dar a Washington o destaque necessário para que o filme pareça um desfecho adequado, principalmente considerando a facilidade com que McCall enfrenta a máfia. Também fiquei um pouco decepcionado com a personagem superficial de Dakota Fanning. Acho que Fanning foi uma das melhores atrizes mirins de todos os tempos, e sua química com Washington em Homem em Chamas era perfeita, o que tornou esse reencontro superficial uma grande decepção. No fim das contas, o Protetor 3 oferece uma violência exagerada e deliciosa ao estilo Grindhouse, quando a ação finalmente acontece. Infelizmente é um pouco rara. A direção é boa, mas nada memorável, e o mesmo vale para a trilha sonora. Na verdade, parece apenas um thriller de estúdio produzido em série, elevado apenas um pouco pela presença de Washington e pelas paisagens italianas deslumbrantes. Não é tão absurdo quanto o final do filme anterior, com personagens atirando em furacões, e até tem seus momentos divertidos, mas infelizmente é um desfecho esquecível para uma franquia que deveria ter terminado ali. Eu adoro os filmes do Equalizer. Parece que ninguém mais faz filmes de ação diretos e objetivos hoje em dia, além de Antoine Fuqua, que se tornou o maior mestre do gênero desde o falecido Tony Scott. Seus filmes são tensos, eficientes e repletos de ação brutal, imprópria para menores de 18 anos. Eles sabem exatamente o que são, e se este for o último filme do Equalizer, ele encerra perfeitamente a única trilogia para o cinema da carreira de Denzel Washington. Robert McCall é o personagem perfeito para Denzel. Aos 70 anos, Washington tem a combinação ideal de justa indignação, cansaço do mundo e bondade para fazer justiça ao personagem. Uma coisa que sempre adorei na franquia foi a fidelidade ao conceito da série de TV original, em que McCall era um homem que pagava penitência por uma vida inteira de violência, tentando ajudar os necessitados. É verdade que sua ajuda geralmente envolve ainda mais violência, mas McCall sempre dá a seus adversários a chance de fazer a coisa certa e recuar. E aqueles que ele mata realmente merecem o que lhes acontece, o que o torna um vingador justo. O Protetor 3 é mais enxuto que os outros filmes da franquia, apresentando uma missão mais focada do que as vistas nos dois primeiros filmes. Tem apenas cerca de 100 minutos de duração, em comparação com as mais de 2 horas dos outros dois filmes. O filme começa com McCall massacrando uma facção da máfia, porque eles, aspas, pegaram algo que não lhes pertencia, fecha aspas. Na verdade, só descobrimos o motivo de ele estar na Sicília no final do filme. Mas considerando o que sabemos de McCall dos outros filmes, ou seja, que ele fará o que for preciso para ajudar alguém em necessidade, isso encerra a franquia com chave de ouro. Um dos pontos fortes da série é como Washington consegue transmitir muito sobre o passado de McCall sem explicá-lo diretamente. Ele é sofisticado, experiente, mas também é um cara que realmente gosta de pessoas. Ele é acessível e amigável, então faz sentido que ele se integre rapidamente à comunidade italiana onde está se recuperando. Parte da graça do filme de Fuqua é ver McCall se enturmar,
com o filme dedicando tempo a desenvolver a relação de amizade que ele constrói com o médico local, Remo Gironi, o policial local, Eugênio Mastranda, e a simpática dona de um bistrô, Gaia Scodelario. Enquanto isso, o filme também nos oferece um reencontro do elenco de Homem em Chamas, com Dakota Fanning como uma analista da CIA que McCall tira de um cargo insignificante para lhe dar informações exclusivas sobre uma importante operação de financiamento do terrorismo envolvendo a máfia. Fanning e Washington ainda têm uma ótima química, com ela mais uma vez interpretando uma figura quase infantil. No entanto, o relacionamento deles agora apresenta um equilíbrio interessante, já que ela é adulta e tem suas próprias motivações. Fuqua sempre demonstrou grande habilidade em equilibrar o desenvolvimento dos personagens e a carnificina em seus filmes de O Protetor, e certamente não economiza na violência. De fato, este é provavelmente o mais brutal da série até o momento, com McCall eliminando seus oponentes de maneiras que o tornam quase mais um assassino em série do que um herói de ação. Acredito que McCall poderia enfrentar Jason ou Fred Krueger neste ponto, e sair vitorioso em termos de sangue e número de mortes. Mais uma vez, o McCall de Washington prioriza velocidade e eficiência, usando qualquer arma que estiver à mão. Notavelmente, ele raramente usa uma arma de fogo. Se ele atira em alguém, é geralmente depois de usar o cano da arma para empalar a vítima através da cavidade ocular, permitindo que ele use o crânio como um silenciador improvisado. Isso realmente acontece no filme. Este é um filme para maiores de 18 anos, e é bom ver que Fuqua e Washington ainda estão comprometidos em fazer seus filmes o mais enxutos e brutais possível. Se eu tenho alguma crítica a O Protetor 3, é que, mais uma vez, os vilões do filme são genéricos. Você sabe que um mafioso qualquer, Vincent, interpretado por Andrea Scarduzio, não vai representar muita ameaça para McCall, e teria sido ótimo ver Denzel enfrentando outro ícone em uma batalha final épica. Infelizmente, não foi o caso. Mesmo assim, O Protetor 3 entrega tanta ação quanto os outros filmes da série, e é entretenimento de primeira. Até então, os filmes de O Protetor eram uma mistura de acertos e erros. Para cada massacre brutal, sangrento e sombriamente divertido na loja de materiais de construção, havia longas cenas de desenvolvimento de personagens medíocres, com personagens que não tinham nenhum impacto real na história. É bastante interessante como uma série de filmes com narrativas e ritmo que são honestamente tediosos e arrastados, devido à sua longa duração, ainda pode ser tão bem vista pelo público e por alguns críticos, por causa da qualidade sangrenta das cenas de ação, com uma forte contribuição do carisma de Denzel Washington. Com o diretor Antoine Fuqua e o astro Denzel Washington retornando para sua terceira e anunciada como a última aventura na franquia, havia a esperança de que a dupla tivesse aprendido as lições necessárias com o criticado O Protetor 2 para criar um thriller de ação mais dinâmico e impactante. E quando a duração de 107 minutos, o único filme da série com menos de 2 horas, foi revelada, parecia que a energia contagiante estava a caminho para esta terceira parte. Infelizmente, apesar do potencial estar presente na tela durante toda a duração do filme, O Protetor 3 cai nas armadilhas já conhecidas, sendo um thriller de ação com pouca ação e ainda menos emoção. Em O Protetor 3, Robert McCall, Denzel Washington, está temporariamente residindo na Sicília, Itália, após um violento confronto com uma família criminosa local que o deixa ferido e incapacitado de voltar para casa. Finalmente tendo tempo para passar seus dias em paz em um dos lugares mais idílicos e serenos da Terra, as ações de McCall fazem um grande impacto nesta pequena cidade e, mais perigosamente, nos terroristas traficantes de drogas que a controlam. Ao fornecer a Emma Collins, analista financeira da CIA, todas as informações que Robert possui sobre a gangue de gangsters, sua esperança de que a lei faça justiça é frustrada quando o chefe da família de crime local decide, movido por vingança, fazer que McCall e toda a cidade à beira do penhasco paguem por seus crimes. O Protetor 3 começa com uma explosão. É uma cena de abertura que te prende do começo ao fim com vários planos longos que levam o público a percorrer uma mansão de pedra recentemente pintada de vermelho e com resquícios por uma onda de assassinato característico de McCall.
facas cravadas na cabeça, escadas crivadas de balas e um olhar profundamente tenso de McCall criam uma expectativa crescente para um momento que envolve possivelmente a melhor morte de toda a franquia. A partir deste momento, nota-se que Washington está experimentando algo ligeiramente diferente do que fez antes com este personagem. Há características que permanecem icônicas, como a contagem com um cronômetro, prenunciando morte e destruição, e sua pré-análise à la Sherlock Holmes da carnificina que está prestes a desencadear. No entanto, McCall agora exibe uma arrogância bem mais antagonista, bem diferente do homem tímido e de modos gentis que era nos filmes anteriores. Esta atualização do personagem é sem dúvida muito bem-vinda, já que suas tiradas espirituosas e seu timing cômico do sombrio, até mesmo um olhar cúmplice durante um jantar fizeram a plateia rir, proporcionando grande parte do entretenimento do filme. Talvez também pelo fato de que Washington parece estar canalizando um pouco de Alonso do seu icônico papel em Dia de Treinamento. No entanto, após esses eletrizantes 10 primeiros minutos, o Protetor 3 cai na armadilha já conhecida, e o filme para completamente por 1 hora inteira. Apesar de vislumbrar cenas que criam tensão ou que levam a uma possível explosão de ação, seja o McCall confrontando verbalmente gangsters tatuados e arrogantes, seja Collins interpretando o agente da CIA inteligente e convencido, o foco peculiar do filme na aposentadoria de Robert McCall na Itália simplesmente não parece ser o cenário ideal para contar essa história, especialmente em um filme de ação. Um crítico presente na exibição para a imprensa descreveu o filme como comer, rezar, amar, com um toque de O Protetor, e essa é uma descrição precisa. Há vários momentos repetitivos de McCall no café, tomando chá e fazendo amizade com os moradores. Sua assimilação à comunidade não precisava de aproximadamente 5 cenas diferentes para ser compreendida, mas a decisão de mostrá-las todas prejudica qualquer impulso que a cena de abertura tivesse construído. Não quer dizer que só porque a história é chata o filme não seja bem feito. Washington está no seu melhor e mais divertido como McCall, tanto em termos de personalidade quanto de sua habilidade como máquina de matar. Dakota Fanning se entrega totalmente em um papel limitado, mas que aparentemente está sendo desenvolvido para possíveis spin-offs, o que, baseado em sua atuação neste filme, não seria uma má ideia. A direção de Antoine Fuqua é impressionante, quase parece experimental para o diretor, com a forma como ele enquadra certas cenas, principalmente nas de ação, mas o resultado é único e original para o que poderia facilmente ter sido um filme feito sem muita inspiração. O uso da iluminação em cenas escuras leva a ótimas revelações e um interessante efeito visual que prende a atenção. E o compositor Marcelo Zarvos criou um tema incrível para este filme. É uma música que, quando surge no filme, prepara o público para o que está a vir. A intensidade aumenta à medida que o filme se aproxima do seu clímax, com algumas grandes surpresas e cenas tensas. E se há algo pelo qual os filmes de O Protetor são conhecidos, é por seus finais repletos de ação desenfreada. O Protetor 3 é o filme final da trilogia. Além de apresentar uma trama que serve como um ótimo desfecho para o protagonista, oferece uma série de mortes extremamente violentas e absurdas, o que garante muita diversão. Ainda assim, o filme não está isento de falhas que comprometem o seu potencial. Desta vez, Robert McCall, Denzel Washington, está pronto para se aposentar. O homem só quer um pouco de paz no sul da Itália, mas a máfia local não está disposta a deixá-lo em paz. Repetidas vezes, eles perturbam a vida de seus novos amigos até que ele se cansa. Os fãs dos filmes sabem que ele não é alguém com quem se deva mexer, o que ele prova em O Protetor 3. O que funciona com O Protetor 3? Se você viu o trailer, provavelmente já sabe que este filme será repleto de ação. E é mesmo. As sequências de luta são pura insanidade. Logo nas primeiras cenas, McCall atira no olho de um homem e continua atirando em outras pessoas através da órbita ocular do morto. Quando dizemos que este filme tem violência e sangue intensos, não estamos brincando. Como grandes fãs de mortes e ferimentos absurdos que você sente enquanto assiste, este foi um dos nossos aspectos favoritos de O Protetor 3. Há várias cenas em que McCall simplesmente aniquila seus inimigos, e cada uma delas eleva o nível em termos de violência para eliminar alguém.
Isso resulta em ótimas sequências de ação que merecem ser elogiadas. A história se passa no sul da Itália, o que significa que os cenários e paisagens são deslumbrantes. Há muita beleza no filme, considerando a brutalidade presente na narrativa. Para quem acompanha a trilogia desde o início, o final consegue amarrar todas as pontas soltas de forma satisfatória, o que os fãs certamente apreciarão. Parece ser um desfecho apropriado para McCall, e um que ele merece depois de tudo o que passou. Se você não assistiu aos 2 primeiros filmes de O Protetor, não se preocupe, você não precisa. Esta história é independente o suficiente para que você possa acompanhá-la sem saber do passado de McCall. Se gostar, aí sim, volte e descubra de onde ele veio. Mas nem tudo é ação e violência. Há uma história bem simples sobre um homem que está pronto para se aposentar e disposto a fazer praticamente qualquer coisa para que isso aconteça. Embora o humor nem sempre funcione, há algumas piadas ótimas. Com menos de 2 horas de duração, as sequências de ação ajudam a fazer o filme passar num ritmo decente. O que não funciona com O Protetor 3? Provavelmente o aspecto mais frustrante de O Protetor 3 é o tratamento desrespeitoso que deram a Dakota Fanning. Parece que os roteiristas simplesmente não sabem como escrever para uma personagem feminina. Ela interpreta Emma Collins, agente da CIA que ajuda a desmantelar uma quadrilha de traficantes de drogas. Embora seja dito várias vezes que ela é inteligente, ela nunca precisa descobrir nada por conta própria. Tudo o que ela faz é reiterar o que McCall lhe disse para seu chefe. Ela nunca demonstra seu valor e basicamente age como intermediária entre os dois. Como cheguei algumas horas antes da primeira sessão de The Creator, percebi que tinha tempo suficiente para assistir a outro filme enquanto esperava e riscar um dos lançamentos da minha lista de filmes para ver. Havia algumas opções até que vi The Equalizer 3. De memória, gostei do Equalizer 2 e sempre sonhei em morar no litoral italiano. Mas aí me dei conta de quem era o ator principal deste filme e quem era o de The Creator, e soube que era uma sessão dupla imperdível. Para contextualizar, algum tempo depois dos eventos do segundo filme, nos encontramos longe dos Estados Unidos e na ilha de Sicília, na Itália. Um homem mais velho chega com seu neto a uma vinícola e descobre que todos os seus capangas estão mortos lá fora. Caminhando pela carnificina até o centro do conflito, encontramos um homem sob guarda. Mas este homem é Robert McCall, e algumas armas não o deterão. Bem, talvez um tiro nas costas. Mas quando ele é encontrado por um carabineiro local, Joe Bonucci, depois de desmaiar ao volante e ser salvo da hemorragia pelo médico local Enzo Arizio, Robert se afeiçoa à cidade e pensa que ali poderá encontrar paz. E esse era o pior momento possível para a máfia local tentar impor sua presença na cidade. Acho que o grande trunfo de O Protetor 3 é sua abordagem de mostre, não conte. Se você nunca assistiu a nenhum filme da franquia, já saberá que tipo de homem Robert é antes mesmo de ele aparecer em cena. Aquela caminhada lenta pela casa de campo com a carnificina espalhada pela cozinha e pelos corredores é muito mais reveladora do que se tivéssemos assistido à sequência completa. O oposto acontece quando ele chega a Altamonte, e temos minha primeira experiência com uma montagem de amizade onde os 2 amigos são um personagem e a cidade inteira. Mas você acaba se conectando com a situação, e isso é ótimo. Do ponto de vista visual, este é um filme absolutamente deslumbrante. A Costa Amalfitana é um lugar belíssimo na Itália, e este filme aproveita ao máximo cada frame. Quer dizer, talvez isso seja só para tocar meu lado romântico, mas olha como eu gostaria de morar em uma daquelas casas com vista para o Mediterrâneo, tomando chá em meu garjão floral. Ah, espere, me distraí. As sequências de ação são todas muito bem filmadas, e eu gosto de como eles iluminam Denzel por trás na fumaça ou fosco e focam nas estátuas de mármore, reforçando seu status quase mítico, como uma entidade semelhante a um gênio da lâmpada com quem você nunca quer se meter. Do ponto de vista narrativo, acho que o grande trunfo de O Protetor 3 é sua abordagem de mostre, não conte. Se você nunca assistiu a nenhum filme da franquia, já saberá que tipo de homem Robert é antes mesmo de ele aparecer em cena. Aquela caminhada lenta pela casa de campo com a carnificina espalhada pela cozinha e pelos corredores é muito mais reveladora do que se tivéssemos assistido à sequência completa.
O oposto acontece quando ele chega a Altamonte, e temos minha primeira experiência com uma montagem de amizade onde os dois amigos são um personagem e a cidade inteira. Mas você acaba se conectando com a situação, e isso é ótimo. Do ponto de vista visual, este é um filme absolutamente deslumbrante. A Costa Amalfitana é um lugar belíssimo na Itália, e este filme aproveita ao máximo cada frame. Quer dizer, talvez isso seja só para tocar meu lado romântico, mas olha como eu gostaria de morar em uma daquelas casas com vista para o Mediterrâneo, tomando chá em meu garjão floral. Ah, espere, me distraí. As sequências de ação são todas muito bem filmadas, e eu gosto de como eles iluminam Denzel por trás na fumaça ou fosco e focam nas estátuas de mármore, reforçando seu status quase mítico, como uma entidade semelhante a um gênio da lâmpada com quem você nunca quer se meter. Do ponto de vista narrativo, acho que o grande trunfo de O Protetor 3 é sua abordagem de mostre, não conte. Se você nunca assistiu a nenhum filme da franquia, já saberá que tipo de homem Robert é antes mesmo de ele aparecer em cena. Aquela caminhada lenta pela casa de campo com a carnificina espalhada pela cozinha e pelos corredores é muito mais reveladora do que se tivéssemos assistido à sequência completa. O oposto acontece quando ele chega a Altamonte, e temos minha primeira experiência com uma montagem de amizade onde os dois amigos são um personagem e a cidade inteira. Mas você acaba se conectando com a situação, e isso é ótimo. Do ponto de vista visual, este é um filme absolutamente deslumbrante. A Costa Amalfitana é um lugar belíssimo na Itália, e este filme aproveita ao máximo cada frame. Quer dizer, talvez isso seja só para tocar meu lado romântico, mas olha como eu gostaria de morar em uma daquelas casas com vista para o Mediterrâneo, tomando chá em meu garjão floral. Ah, espere, me distraí. As sequências de ação são todas muito bem filmadas, e eu gosto de como eles iluminam Denzel por trás na fumaça ou fosco e focam nas estátuas de mármore, reforçando seu status quase mítico, como uma entidade semelhante a um gênio da lâmpada com quem você nunca quer se meter. Do ponto de vista narrativo, acho que o grande trunfo de O Protetor 3 é sua abordagem de mostre, não conte. Se você nunca assistiu a nenhum filme da franquia, já saberá que tipo de homem Robert é antes mesmo de ele aparecer em cena. Aquela caminhada lenta pela casa de campo com a carnificina espalhada pela cozinha e pelos corredores é muito mais reveladora do que se tivéssemos assistido à sequência completa. O oposto acontece quando ele chega a Altamonte, e temos minha primeira experiência com uma montagem de amizade onde os dois amigos são um personagem e a cidade inteira. Mas você acaba se conectando com a situação, e isso é ótimo. Do ponto de vista visual, este é um filme absolutamente deslumbrante. A Costa Amalfitana é um lugar belíssimo na Itália, e este filme aproveita ao máximo cada frame. Quer dizer, talvez isso seja só para tocar meu lado romântico, mas olha como eu gostaria de morar em uma daquelas casas com vista para o Mediterrâneo, tomando chá em meu garjão floral. Ah, espere, me distraí. As sequências de ação são todas muito bem filmadas, e eu gosto de como eles iluminam Denzel por trás na fumaça ou fosco e focam nas estátuas de mármore, reforçando seu status quase mítico, como uma entidade semelhante a um gênio da lâmpada com quem você nunca quer se meter. Do ponto de vista narrativo, acho que o grande trunfo de O Protetor 3 é sua abordagem de mostre, não conte. Se você nunca assistiu a nenhum filme da franquia, já saberá que tipo de homem Robert é antes mesmo de ele aparecer em cena. Aquela caminhada lenta pela casa de campo com a carnificina espalhada pela cozinha e pelos corredores é muito mais reveladora do que se tivéssemos assistido à sequência completa. O oposto acontece quando ele chega a Altamonte, e temos minha primeira experiência com uma montagem de amizade onde os dois amigos são um personagem e a cidade inteira. Mas você acaba se conectando com a situação, e isso é ótimo. Afinal, quem é o Protetor? Apesar de uma série de TV de sucesso nos anos 80 e outra com Queen Latifah ainda em exibição, o título se tornou sinônimo de Denzel Washington, que retorna como o assassino do governo que se tornou vigilante, Robert McCall. Anunciado como o capítulo final de uma trilogia, O Protetor 3 mostra McCall encontrando uma comunidade em uma região pitoresca da Itália e sendo forçado a proteger seu povo da máfia.
O filme também reúne Washington com o diretor Antoine Fuqua pela 5ª vez, após dia de treinamento, 7 Homens e um Destino e os 2 filmes anteriores. E a sintonia entre eles garante um filme de ação impecável, que talvez não conquiste novos fãs, mas certamente agradará àqueles que já são fãs da franquia. Fuqua mergulha o público diretamente na ação. A câmera acompanha um homem enquanto ele caminha por um vinhedo italiano repleto de corpos, facas e ferimentos de bala. McCall deve estar por perto, um ponto reforçado pela trilha sonora silenciosamente alarmante de Marcelo Zardos. Embora McCall consiga eliminar quase todos os seus inimigos mais uma vez, ele acaba ferido, sendo salvo por um policial bondoso, Eugênio Mastrandrea, que o leva a um médico de uma cidadezinha em vez de um hospital. Enquanto McCall se recupera, ele cria laços com os moradores locais, uma dona de café paqueradora, um vendedor de peixe que se recusa a pagar, até mesmo um padre. Em pouco tempo, ele começa a relaxar e a considerar este lugar e estas pessoas como sua comunidade. No entanto, seus olhos de espião treinados percebem o que se esconde sobre essa superfície amigável, ou seja, que a máfia exerce influência sobre essas pessoas adoráveis, controlando-as com ameaças e extorsão. O vigilante dentro dele desperta, e ele decide proteger seus novos amigos. A história por trás da máfia é mais complexa, envolvendo uma conspiração internacional de financiamento terrorista pelo tráfico de drogas. Por isso, McCall recruta a ajuda de uma jovem agente da CIA, Dakota Fanning. Apesar dessas complicações, o roteiro, assinado por Richard Wenk, que retorna à série, mantém a trama simples e repete as revelações para facilitar a compreensão do público. Os vilões ficam sempre claros, homens tão violentos quanto McCall. Além disso, o roteiro consegue transmitir como McCall conquista os moradores da cidade sem ser meloso ou excessivamente ingênuo. Washington domina a tela como a estrela popular que é. É difícil não torcer por seus personagens. Mesmo na exibição aberta à imprensa, houve aplausos quando ele provocou um de seus inimigos e quando os vilões receberam o que mereciam. Além da ação justa e da violência visceral, é a arrogância e o carisma de Washington que cativam. Seu rosto e voz, seu andar peculiar, seus gestos característicos, o sorriso irônico e os lábios franzidos antes de agir são tão reconhecíveis e familiares que essa jornada pela Itália parece uma visita a um amigo benevolente, porém implacável. Desta vez, ele até fala italiano e mostra um lado diferente de McCall. Seguindo a fórmula, o filme lhe dá a oportunidade de orientar uma pessoa mais jovem. Desta vez é a espiã de Fanning. As cenas entre os dois têm um tom familiar, mesmo que supostamente sejam estranhos. Os atores já trabalharam antes, em Homem em Chamas, de 2004, e Fanning traz o lado bem-humorado de Washington, enquanto o tempo que passam juntos se torna um breve alívio da fúria que se desenrola em outros lugares. Assim como seus 2 antecessores, o Protetor 3 exige estômago forte. A violência de sobra, tiros altos, empalamentos e mutilações. Algumas cenas são cruéis, mas envoltas em um véu de boas intenções tão sinceras que seu propósito nunca é questionado. Há até mesmo um momento Spartacus bem coreografado na praça da cidade, onde todos se unem para apoiar McCall, tornando fácil aceitar e até mesmo aplaudir quando os vilões são eliminados de forma sadista. Fuqua orquestra a ação com um estilo propulsivo. Alguns dos motivos visuais podem ser óbvios, sangue escorrendo para vinho tinto, mas funcionam. Em colaboração com o diretor de fotografia Robert Richardson, ele aproveita o cenário italiano para dar ao filme uma sensação de amplidão. A equipe criativa sabe que tem um trunfo em Washington, exibindo-o em composições sombrias e melancólicas, como se fosse um anjo vingador dos céus. A música de Zardos tem 2 modos, ameaçadoramente sinistra ou pulsante e estridente. Tudo é muito eficaz, como grande parte do filme, entregando exatamente o que se espera, nem mais nem menos. Washington costuma alternar entre filmes de ação e projetos de prestígio com potencial para o Oscar. Embora este filme e outros semelhantes não possam render prêmios ou elogios da crítica, eles permanecem assistíveis e divertidos, em grande parte graças aos diretores responsáveis.
Tanto Fuqua quanto o deleto Tony Scott, com quem Washington também fez 5 filmes, são capazes de proporcionar doses de adrenalina bem executadas. E Washington nunca se acomoda. Ele está sempre extremamente presente, sabendo o que seu público quer e entregando-o como uma verdadeira estrela de cinema. Certamente existem maneiras piores de se passar o tempo no cinema. Afinal, temos um astro lendário como Denzel Washington. É uma história feita sob medida para o grande público, centrada em um personagem virtuoso que defende os necessitados. Temos também um diretor com uma sólida conexão com o astro, que entretém com cinematografia impecável e excelentes cenas de luta corpo a corpo. No entanto, o terceiro filme da série se beneficia de uma história de peixe fora da água e da presença marcante do astro, tornando o Protetor 3 o mais divertido da franquia. A história continua acompanhando Robert McCall de Washington, que se deixa capturar dentro de uma elegante vinícola italiana por alguns bandidos. Esse é o plano, pois ele quer que o dono, que usa o estabelecimento como fachada, esteja próximo o suficiente para ver o branco dos olhos do seu alvo. O ex-marinho e oficial da DIA é especialista em identificar e explorar fraquezas humanas. Como faz com os dois armados, quando um deles se aproxima demais, ele os neutraliza. Até que ele sai e um pirrate atira pelas costas com um rifle. Sabendo o que aconteceria se fosse pego no complexo, ele tenta dar um tiro na cabeça, mas está sem a munição. Robert consegue dirigir até que um policial local chamado Dio, o galã italiano de From Scratch, encontra-o desacordado em seu carro e o leva a um médico de uma cidadezinha em vez de um hospital. Enquanto se recupera, Robert cria laços com os moradores locais, uma dona de café paqueradora, um vendedor de peixe que se recusa a pagar, até mesmo um padre. Em pouco tempo ele começa a relaxar e a considerar este lugar e estas pessoas como sua comunidade. No entanto, seus olhos de espião treinados percebem o que se esconde sobre essa superfície amigável, ou seja, que a máfia exerce influência sobre essas pessoas adoráveis, controlando-as com ameaças e extorsão. O vigilante dentro dele desperta, e ele decide proteger seus novos amigos. A história por trás da máfia é mais complexa, envolvendo uma conspiração internacional de financiamento terrorista pelo tráfico de drogas. Por isso, McCall recruta a ajuda de uma jovem agente da CIA, Dakota Fanning. Apesar dessas complicações, o roteiro, assinado por Richard Wenk, que retorna à série, mantém a trama simples e repete as revelações para facilitar a compreensão do público. Os vilões ficam sempre claros, homens tão violentos quanto McCall. Além disso, o roteiro consegue transmitir como McCall conquista os moradores da cidade sem ser meloso ou excessivamente ingênuo. Washington domina a tela como a estrela popular que é. É difícil não torcer por seus personagens. Mesmo na exibição aberta à imprensa, houve aplausos quando ele provocou um de seus inimigos e quando os vilões receberam o que mereciam. Além da ação justa e da violência visceral, é a arrogância e o carisma de Washington que cativam. Seu rosto e voz, seu andar peculiar, seus gestos característicos, o sorriso irônico e os lábios franzidos antes de agir são tão reconhecíveis e familiares que essa jornada pela Itália parece uma visita a um amigo benevolente, porém implacável. Desta vez, ele até fala italiano e mostra um lado diferente de McCall. Seguindo a fórmula, o filme lhe dá a oportunidade de orientar uma pessoa mais jovem. Desta vez é a espiã de Fanning. As cenas entre os dois têm um tom familiar, mesmo que supostamente sejam estranhos. Os atores já trabalharam antes, em Homem em Chamas, de 2004, e Fanning traz o lado bem-humorado de Washington, enquanto o tempo que passam juntos se torna um breve alívio da fúria que se desenrola em outros lugares. Assim como seus dois antecessores, o Protetor 3 exige estômago forte. A violência de sobra, tiros altos, empalamentos e mutilações. Algumas cenas são cruéis, mas envoltas em um véu de boas intenções tão sinceras que seu propósito nunca é questionado. Há até mesmo um momento Spartacus bem coreografado na praça da cidade, onde todos se unem para apoiar McCall, tornando fácil aceitar e até mesmo aplaudir quando os vilões são eliminados de forma sadista. Fuqua orquestra a ação com um estilo propulsivo.
Alguns dos motivos visuais podem ser óbvios, sangue escorrendo para vinho tinto, mas funcionam. Em colaboração com o diretor de fotografia Robert Richardson, ele aproveita o cenário italiano para dar ao filme uma sensação de amplidão. A equipe criativa sabe que tem um trunfo em Washington, exibindo-o em composições sombrias e melancólicas, como se fosse um anjo vingador dos céus. Essa é a nossa análise completa desse filme, O Protetor 3, capítulo final. Obrigado por assistir até aqui. Inscreva-se no canal e deixe seu gostei. É muito importante para o nosso canal. Vamos ficar por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! As it dances into the